Capítulo 13 do profeta Zacarias, continuação do capítulo 12. Não percam a linha de raciocínio, né? Capítulo 12 encerrou com Cristo chegando na terra, os habitantes de Jerusalém, as pessoas que não colocaram a marca da besta, mas também não receberam o Messias. Recebem livramento, como está em Zacarias 14, né, no capítulo 14, lá no início. Eles recebem livramento de Cristo, fogem lá, né, para um lugar lá onde o monte se abre, divide em dois. Há um caminho ali, um lugar plano para eles fugirem. E eles restam, né? E então eles começam a chorar amargamente por conta de ter perdido o sacerdócio, ter perdido de fazer parte, né, do povo de Deus como igreja, e choram como a perca de um filho primogênito. O capítulo 12 encerrou desta forma. Agora a gente vai entrar para o capítulo 13 e bastante coisa vai ser acrescentada, né? Pelo menos dentro do contexto do 12, que não deu para a gente esmiuçar, né? Agora aqui no 13 vai ficar mais fácil de entender o capítulo 12, melhor dizendo. Aconteceu algumas coisas lá no capítulo 12, mas a gente dependia do capítulo 13. Então aqui no 13 eu vou fazer vocês voltarem para o 12, através da lembrança, né? Para a gente meditar junto, para vocês verem que conexão maravilhosa, né? Que Deus nos proporcionou a entender com relação à palavra de Deus. Vocês estão vendo uma fogueirinha aqui, um ambiente diferente dos quais eu não costumo gravar, né? A gente tá eu, a Simone e a Rabi, a gente tá acampando e tá um friozinho aqui, então a gente fez uma fogueira ali, preparou. Até agora há pouco a Simone estava aqui, agora ela foi deitar com a Rabi, né? Eu tô gravando aqui. Mas tá frio, hein? Mas vamos lá. Verso 1, capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Porque as pessoas que restaram, não é só em Jerusalém, né? Que restou. Restou em vários lugares do mundo, restou pessoas. Só que agora o foco é Jerusalém. Deus vai falar também dos outros lugares, com certeza. Mas por enquanto aqui, haverá uma fonte aberta naquele dia. Hoje não tem fonte aberta lá em Jerusalém. Não dá para espiritualizar, você entendeu? Ah, mas Cristo veio em Jerusalém, a partir de Cristo abriu uma fonte, mas a fonte foi espalhada pelo mundo, a fonte não ficou em Jerusalém. Todos que estavam em Jerusalém, que receberam a Cristo, foram espalhados, foram dispersos, propositalmente por Deus, para espalhar o evangelho. Então a fonte foi espalhada. A fonte é a igreja foi espalhada por toda a face da terra. Em Jerusalém não tem fonte hoje, se você for lá você não vai encontrar. Para tirar pecado, para limpar, não tem. Mas naquele dia, quando Cristo voltar, haverá uma fonte aberta para remover o pecado e a imundícia e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Então veja que agora entra num contexto de falso profeta. Vai entrar falso profeta, milênio? Vai entrar falso profeta, com certeza. Vai entrar todo tipo de... Ainda que no 12, a gente leu que não entraria, não passaria mais imundo em Jerusalém. Não passaria no sentido de... Porque os imundos que vão até Jerusalém, contra Jerusalém, na verdade é para subjugar Jerusalém. Na verdade é o espírito do anticristo que está nas pessoas trabalhando para que isso não aconteça. O que está escrito aqui, que a gente está lendo, o anticristo não quer que aconteça, né? Que Jerusalém seja a sede de Deus na terra e que Deus limpe todo tipo de Deus, falso profeta, adoração de ídolos, tudo essas coisas precisam ser removido. E não é removido num sopetão, com a sopro dos lábios de Jesus, com a batalha do Armagedon, não é removido. Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto, mas não conseguiu arrancar o Egito de dentro do povo, demorou. Nós recebemos a Cristo para sermos transportados para o teu reino, o reino do seu amor. Quanto tempo faz que isso aconteceu? Já estamos no reino do amor de Cristo? Não estamos.
Precisa tirar o pecado do mundo de dentro de nós. Isso leva tempo, não é assim da noite para o dia. Então a pessoa vai atravessar a grande tribulação com medo, com todo tipo de assombro, de terror, sabe? Das coisas que vão acontecer na Terra. Quer salvar a vida, livrar a vida, sabe? Mas o pecado, a santidade, ela não se guardou. Mas ela teve um impacto através das duas testemunhas, a ponto dela perceber, puxa vida, como eu andei errado, como eu preguei mentira a minha vida inteira. Se eu tiver uma oportunidade, se eu tiver uma chance, eu quero mudar isso. Então muitos vão entrar para dentro do milênio, vão conseguir entrar. Aí lá dentro que o acerto de conta vai ser feito. Por isso que o texto está dizendo que Deus vai limpar, mas não é na vinda de Cristo. É um tempo ali dentro do milênio. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu vou eliminar da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também o espírito imundo de profetas. Quando alguém ainda profetizar, veja que ele está dizendo, alguém vai profetizar no milênio. Seu pai e sua mãe, que os gerou, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram. Seu pai e sua mãe que o geraram, ultrapassarão quando este profetizar. Então veja que. Vamos pegar um exemplo aqui quem que eu posso usar? Vamos pegar o exemplo aqui é, é impossível acontecer isso, mas vai que aconteça, né? Vamos pegar o Valdomiro Santiago, lá, o homem dos milhões. Vamos supor que no período da grande tribulação esse homem esteja vivo ainda. E ele perceba que ele pregou muita heresia na sua vida. Ele perceba que de evangelho ele não tinha nada. Ele entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Mas vamos supor que ele está lá na grande tribulação e consiga atravessar o período tribulacional, de alguma forma, e caia para dentro do milênio. Então o Valdomiro Santiago está lá dentro do milênio, aterrorizado, envergonhado. Mais para baixo vai dizer que eles vão estar envergonhados. Por conta de ter percebido que pregou mentira a vida inteira, pregou errado a vida inteira, mas escapou, sabe? Foi retirado do inferno, meio que sapecado, vamos dizer assim, sabe? Foi salvo no último minuto. Perdeu o sacerdócio, mas não perdeu a salvação. Entrou para dentro do milênio e está lá. Aí lá dentro do milênio, como ele não se tornou igreja, a igreja não vai se casar e dar em casamento no milênio, mas as pessoas que restarem vão casar e se dar em casamento lá dentro. Então lá, vamos supor que ele vai gerar filhos lá, de sangue mesmo, biológicos. Então é nesse contexto. Ele não vai profetizar, porque ele está recente para ele. Ele está em trabalho de choque ainda, ele está assustado ainda com as coisas que aconteceu. E planejando como resolver a situação. Aí gerou filho. Aí o filho vai entrar para dentro do milênio, o filho não sabe o que é tribulação, o que é pecado, o que é tentação. O filho vai crescer ali, mas vai crescer num lugar diferente, um ambiente totalmente diferente. Sem o diabo vai estar preso, muitas coisas diferentes. Mas por estar num contexto de aprendizado da palavra de Deus, o ensino vai estar rolando solto por meio da igreja, o camarada, certo dia, vai, eu vou profetizar. Quando alguém profetizar, o seu pai, a sua mãe que os gerou, você não vai viver não, cara, você tá falando mentira. Você está profetizando, você está dizendo que a sua mensagem é mensagem de Deus, isso é mentira, pai, você vai morrer, não vai viver. Os próprios pais os matarão, sabe? Porque eles vão ter, sabe, pulsando neles ainda. Poxa, preguei mentira minha vida inteira. Fui falso profeta minha vida inteira. Agora eu tô vendo meu filho começar nesse mesmo caminho, do mesmo jeito que eu comecei. E é certo que ele vai. Não, vou matar, não vai ter jeito. Essa cria eu vou matar no ninho, como diz o ditado. Mata no ninho que é melhor, porque se crescer, vai dar trabalho. Verso 4. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas. Quais profetas que vão se sentir envergonhados? Os que nasceram? Claro que não. Vai estar envergonhado quem conseguiu atravessar o período ali, sabe? Transitou da grande tribulação, passou para o mundo vindouro, para o milênio, está lá dentro. Com vergonha. Teve o sacerdócio perdido, foi rebaixado de cargo, já está com a vergonha estampada na cara. Está envergonhado. Aí vê o filho fazendo, ele vai corrigir na hora. Não vai dar nem tempo. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas
cada um da sua visão, quando este profetizar. Nem mais vestirão um manto de pelos para enganarem. Verso 5. Cada um, porém, dirá: Eu não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Ou seja, o cara vai dar uma de um sem braço. Pera aí, eu não sou profeta. Eu trabalho na roça desde criancinha, desde menino. O que é isso? O que é ser profeta? Eu não sou profeta. Mas o cara está envergonhado. Ele sabe o que é profeta. Ele sabe o que é isso. Mas a questão é a vergonha, né? Pulsando ali. Verso 6. Se alguém lhe disser: Que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai responder: Se alguém lhe disser: Que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai responder: essa aqui é ferida com o que fui ferido na casa dos meus amigos. Quando é que esse cara foi ferido? Esse que está envergonhado. Quando é que ele foi ferido? Quem é o amigo dele? Então esse versículo aqui é muito revelador. E eu já vi muita gente ensinar que é Cristo. Aqui não é Cristo. Aqui está contexto de gente envergonhada e falso profeta. Aqui não pode estar falando de Cristo de jeito nenhum. Eu sei que a vida toda nossa fomos ensinados através deste versículo aqui, que está falando das feridas na mão, né? Na casa dos meus amigos, como quando Cristo foi crucificado. Não é isso que está dizendo o texto. O contexto, melhor dizendo. Principalmente o tempo em que ele está, sabe, sendo relatado aqui. Cristo já acabou de vir da sua segunda vinda. Não tem como, o texto não está voltando lá na primeira vinda. Está num contexto final aqui, sabe? É o arremate. Então tem muita informação aqui nesse versículo. E eu não sei nem por qual delas eu vou começar, mas eu vou começar. Eu vou começar falando aqui de... Começar, né... Uma das informações que está aqui é que o sacerdócio, a pessoa perdeu o sacerdócio. Lá na questão de eleição, de predestinação. Um eleito pode perder o seu sacerdócio? Um eleito pode deixar de ser eleito? Segundo o calvinismo moderno, sim, ele vai perder o sacerdócio e vai para o lago de fogo, porque ele tem que cumprir. Tem todas aquelas explicações lá distorcidas lá do lado A, do lado B, ali de Gênesis e Gênesis, Simbalá e Tobia, e eles estão insistindo nesse assunto ainda, que a pessoa que foi eleita para ser sacerdote, ela não perde o sacerdócio, sabe? Ela mais perde. Aqui a gente está vendo que perdeu. Aqui entrou para o milênio e a pessoa fazia parte de um sacerdote, porque ela foi ferida. Aqui tá a frase, inclusive, que vai mostrar. E foi ferida na casa dos seus amigos. Lembra lá da parábola que o Luiz gravou a respeito do mordomo infiel? Que ele cuidava dos bens, e aí ele ficou sabendo que o seu senhor estava sabendo seus roubos, seus furtos, da sua péssima administração. E ele falou assim, e, e nessa conversa ele sabe que tinha um tempo ainda para ele. Peraí, mas eu tenho um tempo para resolver, né? Essa situação eu posso diminuir a minha pena, eu posso diminuir o meu castigo. E ele foi lá e começou a granjear o seu comércio, foi diminuindo a dívida. Aquele cara que devia 100, ele falou, não, você deve só 60. O outro que devia 80, não, você deve 40 só. Então ele foi reduzindo ali foi restituindo, melhor dizendo, o que ele tinha roubado, o que ele tinha feito de errado na sua vida, de maneira que ele pensava, porque quando eu ficar velho, quando não puder mais trabalhar, sacerdócio, mordomo é sacerdote, é pastor, é líder, é apóstolo, é ministro. Quando eu não puder mais trabalhar, quando eu ficar velho, eu não posso mexer na terra, não posso carregar ferramenta, não posso ficar no sol quente, eu vou ter amigos, eu vou fazer amigos para que quando eu precisar, que eu não tiver mais condições de trabalhar, eu vou lá e os meus amigos possam me receber nos seus tabernáculos eternos. E tabernáculos eternos é festa dos tabernáculos. Já está falando tabernáculo eterno. Milênio rolando. Não é antes do milênio. E aqui, esse camarada está dizendo que ele foi ferido na casa dos seus amigos. Quando é que esses amigos o feriu? E por que ele está chamando de amigo agora, se feriu ele? Tá entendendo? Ele foi ferido.
Mas que amigo é esse que vai ferir o outro amigo? Profeticamente é possível. Vamos entender. E é longa a conversa, hein? Então vamos lá. Lembra que a gente leu no capítulo 12 que Jerusalém seria uma pedra pesada para todos os povos, e quem tentar levantar aquela pedra seria ferido gravemente. Então tem umas feridas que vão rolar solta dentro da última semana, antes de Cristo voltar. Muitas pessoas vão ser feridas. Muitas delas, inclusive, vão ser feridas ao ponto de ser lançada no lago de fogo. Mas existem algumas feridas que não vai para o lago de fogo. É umas chibatadas que é só para você aprender a lição. É uma surra, mas você vai aprender a lição. Então vamos lá. O profeta Oséias fala que, lá no capítulo 6, mas na verdade é uma revelação do Espírito Santo que o próprio Reino do Norte falaria no futuro. E no contexto do profeta Oséias, Efraim, que é o Reino do Norte, as 9 tribos e meia, estava sendo açoitadas pelo Senaqueribe, toda a dinastia lá do Império Assírio, que foi levando o Reino do Norte para cativeiro. Foi muito tempo ali levando chibatada e chicotada dos assírios. E eles foram feridos pelos assírios. Ferido mesmo, de chicotada, lança, espada, pancada, de todo tipo que você pensar. Só que dentro da profecia, lá por intermédio do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, Deus está nos fornecendo a informação que no futuro, quando Cristo viesse na sua primeira vinda, o próprio Reino do Norte reconheceria o seu pecado. No finalzinho do capítulo 5 de Oséias, mostra que eles estão reconhecendo a sua chaga, os seus pecados, e cedo me buscarão, dizendo, aí entra o capítulo 6, vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, fez a ferida, nos feriu. Mas quem que feriu Efraim, Reino do Norte? Foi o Senhor ou foi os assírios? Foi os assírios que feriram. Ele fez a ferida, mas ele mesmo nos curará e nos levantará, e será ao terceiro dia, e nos levantaremos e viveremos diante dele. Então, isso é uma confissão dos gentios, é uma confissão das 9 tribos e meia, Reino do Norte, que foi espalhado no meio das nações propositalmente por Deus, para serem feridos, chicoteados por conta do pecado, e que se eles se arrependessem, eles voltariam para Deus, como é a mensagem que a gente está sempre. É uma mensagem recorrente aqui no canal, inclusive. Então a gente está sempre falando disso. Eles voltariam, mas eles foram feridos. E Deus curou a ferida. Lá na cruz. Ligou a ferida, certo? Ajuntou, curou e levantou eles ao terceiro dia, como Paulo fala em Efésios 2. Lembrai-vos que outrora vocês estavam longe de Deus, mortos no vosso delito, no vosso pecado, mas ele, o Messias, o Cristo, vos deu vida ao terceiro dia. E ele nos fez, nos ressuscitou juntamente com ele. Não ressuscitamos ainda, mas nos levantou já sarou a ferida. Acontece que Zacarias está profetizando que lá no tempo da grande tribulação, muitas pessoas seriam feridas. Seriam feridas por tentar fazer alguma coisa contra Jerusalém. Acontece também que naquele período de tentar ferir Jerusalém, as 2 testemunhas estarão pregando para Jerusalém, para os povos ali. E eles vão se converter. Eles convertidos, o que acontece? Em Cristo, naquele período que fala das 2 testemunhas, o que acontece lá no capítulo 11 de Apocalipse? Se alguém pretender lhe causar dano, fogo sai da sua boca. Ele devora seus adversários, seus inimigos. Eles vão devorar a direita, vão devorar a esquerda. Não fala lá que é desse jeito que acontece? Então, as pessoas que vão estar lutando ali contra Jerusalém, muitos, a maioria, são os marcados da besta, pessoas que vão ter a marca da besta. Esses vão ser feridos ao ponto de ser lançados vivos no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 19.
Mas dentre esse povo que lutou contra Jerusalém, o próprio profeta Zacarias, no capítulo 14, fala: de todas as nações que restarem, que não subiram contra Jerusalém para pelejar, terão que ir de ano em ano a celebrar a festa dos tabernáculos, certo? De ano em ano. Está lá no capítulo 14 de Zacarias, acho que do verso 15, 16 a seguir ali. Então, o texto nos mostra que restam pessoas que era para ter ido pelejar contra Jerusalém, mas não foi. Por algum motivo aconteceu dessa pessoa não ir. Ou seja, essa pessoa percebeu: peraí, eu não vou lutar contra o Deus de Israel. Ir lá naquela cidade lá para pelejar contra ela é a mesma coisa querer tirar um braço de ferro com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não vou lá, não. Não fico lá. Só que também não reconheceu o Messias, não o adorou como Senhor. Você está entendendo? Ou melhor, não só isso, como também, às vezes a pessoa até estava já indo, como quem diz, Maria vai com as outras, já quase que colocando a marca da besta para pelejar contra Jerusalém. Eu falei, mas eu não vou. Também não vou colocar marca. Porque elas vão perceber, as duas testemunhas têm razão. A minha mensagem está errada. O cristianismo que eu estou vivendo está errado. Aquele é o cristianismo certo. E eu pisei na bola minha vida inteira. Então eu preciso resolver minha situação. Então é o tipo de pessoa que vai se arrepender no minuto final, ali, sabe? No tempinho final. Não vai dar tempo dela resgatar o sacerdócio, porque ela perdeu o sacerdócio. Perdeu o sacerdócio, não tem mais o que fazer. Mas ela vai correr atrás do prejuízo. Nesse correr atrás do prejuízo, dentro da grande tribulação, ela vai apanhar, com certeza. Vai levar chibatada, vai ser ferida. Não tem como, está escrito. Lá não só na parábola do mordomo, como em outros textos. Eu não lembro aqui agora, se eu parar um pouquinho aqui, talvez venha na memória aqui uns textos. Mas fala que quando Cristo voltar, aquela pessoa que sabe o que deve fazer quando Cristo voltar e Deus voltar e ela não estiver fazendo aquilo que ele deixou para ela fazer, ela vai receber menos açoite. É algo assim, sabe? Tem aquele que vai receber bastante açoite, tem aquele que recebe menos açoite e tem aquele que recebe bem pouco açoite, mas não deixa de receber açoite. E é contexto para falar de mordomo. Não é de ímpio, não é de pecador. É açoite para os mordomos. É acerto de conta. Tribunal de Cristo. Vai ter açoites. Agora, como que vai ser esses açoites? Eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que vão ficar marcas. Porque o texto está dizendo que. Ei, que feridas são essas aí nas suas mãos? Ah, são as feridas que eu fui ferido lá na casa dos meus amigos. E esses amigos a gente sabe que são a igreja. É os amigos que possuem, são os tabernáculos eternos. E esses amigos recebem os que tiveram seu sacerdócio rebaixado, perderam o sacerdócio. Então eles vão chamar de amigo, porque agora tem que ser amigo. Pensa bem. Se não chamar eles de amigo, aí que vai acabar de zangar mesmo, vai azedar o leite, né? Pois bem. Então essas pessoas que foram feridas de alguma forma dentro da grande tribulação, no meio, quase no finalzinho, ou até mesmo no tribunal, recebeu chibatada, foi ferida e vai entrar para dentro do milênio com as feridas. Claro que Deus vai curar, né? A ferida fica um tempo, assim como Efraim. Teve as feridas, mas Deus curou. Não foi da noite pro dia, né? Ele trabalha ali para curar a ferida, certo? Para sarar, né? Para ligar, fazer tudo certinho. Exatamente, exatamente não. Outro ponto que tem referência com essas coisas que eu estou dizendo aqui é o próprio capítulo 11 de Zacarias. Lá no capítulo 11 não fala que tem que apacentar as ovelhas que estão destinadas para a matança? Dentro desse contexto, tem as que vão ser apacentadas, que são ovelhas legítimas, né? E existe aquelas que não são ovelhas. Aquelas não precisam ser apacentadas, porque são os desobedientes, né? São os perdedores. Tem as ovelhas que vão ser mortas, mas que são as vencedoras. Dentro desse contexto, naquela linha do tempo, assim que os apóstolos morrem e começam essa matança de ovelhas, né? Que são destinadas para a matança, tem o contexto do pastor insensato. O último, ou melhor dizendo, o auge desse papel é o anticristo que vai cumprir isso na última semana. Ele vai ser o pastor insensato.
Assim como João fala que muitos anticristos têm surgido, isto é, muitos pastores insensatos também, está dentro da profecia. Então, muitos pastores, a partir da morte dos apóstolos, receberam, né, ou praticaram essas obras de pastores insensatos que receberam uma espadada no braço, sabe? Foi ferido o braço. O olho se escurece, sabe? O olho fica azaroio. Aquelas coisas que eu falei lá na gravação do capítulo 11. Então, esses pastores, num contexto, numa linha do tempo de 2000 anos, eles vão ressuscitar só lá no trono branco. Esses que receberam espadada no braço, porque é pastor insensato e inútil, né? Só que dentro do contexto da última semana, quando tiver no papel do anticristo cumprir essa função, vão ter muitos pastores insensatos seguindo o anticristo. Muitos pastores insensatos terão seus braços, né, recebendo espadada, assim como o sistema da besta vai receber essa espadada, inclusive, né? Mas eu quero trabalhar a ideia aqui da obra mesmo, sabe? Que ele vai perder a obra, ele vai receber uma espadada no braço e vai perder, não vai ter condições de praticar obras. E vai ser ferido na grande tribulação. Então tem esse lance também pra gente analisar, sabe? Não é todo, como é que eu falei, ele não fecha todos os pontos, né? Eu vou precisar gravar mais vezes a respeito desse capítulo aqui, que ele tem muita informação, mas muita mesmo, né? Você vê que esse verso 6, ele abriu um leque para todos os lugares, né? Para falar de ferida. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que, né, dentro de um contexto lá, olha, quanto a isso não me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas, né, do evangelho, as marcas de Cristo. Então, sendo cristão genuíno, você também recebe açoites, você recebe varadas, né? Só que aí já é umas varadas de trazer orgulho, né? Certo? Você tem orgulho de receber esses açoites por conta de você praticar o que é certo e fazer parte do corpo de Cristo genuinamente. E existem os açoites, né, que compete para esses que estão envergonhados, que receberam espadada no braço, de alguma forma eles foram marcados. E ficou essa ferida aberta a ponto das pessoas perguntarem: ei, que feridas são essas nas suas mãos? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, ali dentro do milênio, os amigos deles é a própria igreja. Ou seja, dentro do contexto da grande tribulação, eu estou repetindo para a ideia ficar fixada para você entender. Dentro da grande tribulação foi onde aconteceu que esses que, abre aspas, começaram um processo de arrependimento, perceberam que pregaram a vida inteira errado. Opa, é essas pessoas que a gente tem que acreditar, é essas pessoas que a gente tem que fazer amizade e ficar perto delas. Elas estão mais perto de Deus do que nós. Não existe outro tipo de pessoa mais perto de Deus do que eles. Vamos fazer amizade. Vamos tornar amigo deles. E talvez até, inclusive, quando essas pessoas dentro dessa classe tomaram essa atitude, os próprios marcados da besta podem dar chicotada neles e chibatada. Peraí, você vai abandonar a gente? Vai lá com eles? Então toma chibatada, toma as feridas aí. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Verso 7. Desperta, desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro. Desperta, desperta, ó espada, contra o meu pastor. Quem que é o pastor? Nesse contexto de milênio, é Cristo. Desperta, desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas feridas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. E em toda a terra, diz o Senhor, 2 terços serão eliminadas e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Então, voltou de novo para o contexto da grande tribulação, para falar da eliminação, né? Vamos dizer assim, eliminar as pessoas que não vão fazer parte, não vão entrar para o milênio. E falou para dar uma espadada, né? Dar uma espadada no meu pastor, que é o meu companheiro. Fere ele e o rebanho é disperso. Aqui é um pouquinho complexo de entender, né? Eu não consigo voltar. Eu não consigo voltar lá na crucificação e dizer que foi lá, sabe? Ó, vamos dar uma espadada em Cristo, que o rebanho vai ser disperso. Ainda que isso aconteceu de fato, lá, né, no momento da crucificação.
só que fica fora de contexto, né? Dentro da linha do tempo, onde o próprio texto está nos levando a meditar, né? Em toda a terra, já lista, 9, né? Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. E ela me invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ele dirá: o Senhor é meu Deus. É um contexto que fala da igreja, claro, primeiramente, né, que ela é purificada, mas também estes que vão restar vão ter que ser provados. Um pouquinho ali dentro da grande tribulação, mas dentro do milênio eles vão ter que ser provados. Quando o cachorro for solto, eles também serão provados, né, para se tornarem povo de Deus. E aí fecha o capítulo 13, né? Fecha o capítulo 13. Fala da eliminação, mas eu não consigo, tá, querido? Tô sendo sincero com vocês. Eu não consigo voltar lá no tempo da cruz, dentro desse contexto, para falar de Cristo e dispersar o rebanho. Tá mais falando ali pro tempo da grande tribulação, para mim. Depois vocês deixam comentário para mim ver o que vocês entendem desse contexto aí. Porque fala para ferir o pastor, né? Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Talvez é o contexto da marca da besta ali, sabe? Vamos matar eles. Se matar o pastor, o rebanho é disperso. O pastor não tem como matar, porque ele está lá em cima, né? O próprio Cristo. Então ele vai ferir quem? Quem está embaixo, né? Quem faz parte do corpo. Matando, tentar dispersar, né? Nesse aspecto eu consigo entender, ou interpretar, né? Aí vai falar da eliminação e entra pro tempo do fim. Que essa eliminação vai até o final do milênio, né? E aí fechou o capítulo 13, tá, queridos? Aí agora só tem o capítulo 14, olha isso aqui. Que triste, tá acabando isso tudo, né? Profeta, profeta Zacarias, né? Aprendi muita coisa nessa meditação, viu? Aprendi bastante mesmo. Então é isso aí, queridos. Fechou aqui o capítulo 13. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Se Deus permitir, a gente continua gravando. E deixa aí, então seus comentários a respeito desse verso 8, né? Não, verso 7. É o 7. O 8 dá para entender, o 7 que tá um pouco oscilante, né? O que vocês acham? Tá falando da cruz ou tá falando do tempo da grande tribulação? Quero saber de vocês, o que vocês acham. Deixa no comentário. Deus abençoe.